Vamos lá, pessoal, vamos fazer um exercício aqui bem bacana de luz e sombra, né? Coisa que bem interessante. Vamos fazer uma esfera, viu? Tentar fazer ela aqui bem redondinha, né? Muito importante, isso aqui é um exercício bem interessante de se fazer, tá? E aí o que é que acontece, pessoal? A gente tem um ponto de luz aqui, ó, partindo daqui, a gente tem uma luz vindo aqui. Então vamos lá. Essa luz, ela bate aqui, ela vem de maneira circular na esfera, e aí ela vai tendo um degradê dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então a gente vai ter esse degradê aqui, ó, que a gente fez, tá entendendo? Nesse caso aqui, então essa parte é mais escura, tá entendendo? E aí a gente vai tendo um degradê de cores, né, com cinza. Então vamos lá, eu gosto de começar pela parte mais escura, né? Eu faço a parte mais escura primeiro. E olha só, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer esse degradê aqui com o mesmo lápis, viu? E a gente tá aqui com o lápis 5B, viu? Então olha só, a gente vai fazer esse degradê aqui, ó. Lembrando que a parte de luz aqui, ela é a mais clara, tá bom? Ela não vai ter cor. Aí aqui a gente tira um pouco a força, começa a tirar um pouco mais a força do lápis, tá bom? A gente conseguir fazer um degradezinho bem legal. Esse exercício aqui, ele é muito interessante, né? Para esse tipo de exercício que a gente tá fazendo aqui, tá? E aqui, pessoal, a gente tira muito a força. Ó, lembrando que eu tô fazendo com lápis só. A gente pode fazer com vários lápis diferentes, viu? A gente pode fazer com vários lápis. E aí, pessoal, a gente começa agora a dar uma escurecida, viu? A gente começa a fazer essa passagem aqui, ó. Nosso desenho, ele tá praticamente já marcado, ó. Essa parte aqui mais escura, né? Que é a parte mais escura aqui da nossa esfera. E aí a gente precisa começar a fazer essa graduação aqui, né? Começa a pintar aos pouquinhos. Isso tem que ser com paciência. Não pode ter muita pressa. A arte, ela é feita com paciência, tranquilidade. A gente não se afoba, não se aperreia. Se vai fazer rápido, provavelmente não vai ficar bom o nosso desenho. Então, a gente vai fazendo essa passagem aqui de uma maneira, né? Começa a ter, ó, pintando de maneira circular, né? Porque ela tem aqui, ó, a gente fez uns desenhos aqui, ó. E aí a gente vai passando essa graduação aos pouquinhos, tá bom? E a gente vai diminuindo a força do lápis.
muito. Se quiser trocar o lápis também para tiver conseguindo fazer com um lápis só. Mas aqui a ideia, ó, eu queria mostrar essa experiência aqui. A gente fez essa graduação aqui com 4, 5, 6 lápis e aqui a gente está fazendo o mesmo efeito de sombra, pessoal, com o mesmo lápis, viu? É só a força do desenho aqui que ele vai mudando, ó. E aí eu vou deixando mais escuro aqui, ó. Ó, aos pouquinhos eu tô fazendo movimentos circulares, viu? Ó. 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 E aí, olha só, a gente começa a ter uma graduação aqui do nosso desenho bem interessante, ó. Ó. Tá vendo? E aí eu começo a diminuir aqui a força, ó. Porque a gente já tá chegando num ponto que tem luz, né? Então a parte mais iluminada do nosso desenho, ela tá chegando. E aí o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Vou tentar escurecer mais aqui. Eu vou tentar escurecer um pouquinho mais essa parte aqui, que é a parte que tem mais sombra, para a gente conseguir dar um contraste. Esse contraste aqui do escuro, né, da parte de sombra para o branco é o que é interessante, né? Aí olha só, vou dar uma misturada aqui, né, que a gente pode, normalmente o bom é misturar com um papelzinho, né? Mas olha só. Olha só, pessoal, como o nosso desenho ele começa a ficar legal. E aí a gente tem aqui, ó, uma variação bem legal, né? Vou dar uma escurecida aqui mais, né? Pra gente vir com esse cinza até chegar na parte mais clara de uma maneira mais interessante. Lembrando que eu estou utilizando o mesmo lápis, né? Tô só mudando a força de como eu tô sombreando, né? E olha só, a gente vai de pouquinho em pouquinho, ó, chegando no degradê, ó. Olha só como a gente tá chegando no degradê, como ele tá ficando legal. E só aqui tirando a força do lápis. Tá vendo? Que bacana, olha só. E aí aqui eu escureço. Olha só, e aí a gente consegue dar um degradêzinho aqui bem interessante, né, pro nosso desenho. Tá vendo? E aí a gente vai fazer uma sombra agora, que essa sombra ela vai estar projetada no chão, né? Então olha só, a gente vai vir aqui, essa luz ela tá vindo nessa direção, olha só. Ela vem nessa direção aqui, ó. E aí a gente tem esse elemento circular, né? Olha só. E aí vai ser feita uma sombra que ela vai ser mais ou menos assim, ó. Vocês percebem isso, pessoal? Como a luz está fazendo assim, aqui a gente vai ter uma sombra no chão, né? A gente vai ter uma sombra no chão. Aí eu vou deixar aqui, ó, uma linhazinha bem fininha, né? Pra gente deixar a marcação aqui do nosso desenho, para não colar 100%, que isso aqui vai dar um efeito bem bacana. E aí, pessoal, a gente pinta com bem força, porque aqui essa sombra que está no chão, ela já é uma sombra, como ela está no chão, e o chão é plano, aí a gente não tem variação de cor, né? Não tem variação. Olha só. Olha só. Aí a gente pinta forte mesmo. Aqui a gente tem que tentar chegar no máximo do lápis que a gente tem, né? No caso a gente poderia vir até pro 6B aqui, que a gente tá com 5B, né? A gente poderia tentar o máximo aqui, olha só, porque aí a gente consegue dar
Olha só. A ideia é essa aqui, ó. Tá vendo? Fique bem escuro, né? Pronto, pessoal. Então a gente tem aqui uma sombra bem legal, né? A luz, a sombra, ela bate aqui, né? Deixa isso aqui bem clarinho e a gente tem toda essa passagem aqui num elemento né, circular, né? Então olha só como ficou bacana a nossa sombra. Ficou muito legal aqui, né? E aí a gente vem agora para um cubo, né? A gente vai ter agora a experiência de fazer um cubo, né? Então o cubo é bem fácil, né? A gente vai vir aqui, ó, inclinação para cá, inclinação para cá, na mesma inclinação, ó. E aí a gente vem e essa linha vai estar alinhada com essa. E aí a gente vai vir da mesma maneira aqui, ó. Essa linha para cima, reta, né? Alinhada com essa. E aí a gente encontra ele aqui em cima, ó. E aí o cubo, pessoal, ele já é bem diferente a situação da sombra, né? A gente tem uma situação no cubo que já é diferente porque ele já é um elemento plano. Ele já é um elemento plano, né? Então aí ele já vai ter sombras bem definidas, né? Então, por exemplo, a sombra vamos lá, a gente tem essa luz partindo daqui, né? Olha só, essa luz ela tá partindo daqui, né? Tá pegando o mesmo coisa, então ela vem de cima, né, para baixo. Então, o que é que acontece? Essa parte aqui é a parte dos fundos. Ela não pega luz, né? Ela não pega luz. Então, ela vai ser uma área que ela vai ser mais escura. Então, nesse caso do cubo, a gente já tem esse esquema aqui de graduação. Já é uma da graduação contínua. Então, a parte de trás, ela é a mais escura, né? Então a gente vai e faz ela desse mesmo jeito, desse exercício aqui que a gente fez inicialmente. Por isso que é importante essa primeira parte do exercício, né? Para a gente poder chegar nesses detalhes aqui. É até importante que vocês façam esse exercício novamente, viu? Porque aí vocês vão pegando esse macete, né? Então olha só como é que vai ficar a sombra do cubo, né? Então essa seria aqui a parte mais escura, né? A gente tem essa parte aqui que é a parte mais escura do cubo, né? E tá aqui ainda com lápis 5 com lápis 5B, né? Vou mudar, vou fazer como a gente fez no exercício passado, tá bom? Ó, tem aqui mais escuro, 5B, eu vou vir aqui, ó, para o B, né? E essa aqui, como a sombra ela não tá batendo tão direcionada para cá, ela já tem uma sombra mais fraca, né? Mas aí ela tem uma sombra aqui que ela é um pouco mais clara, ela não é uma sombra tão forte, né? Porque ela recebe luz, né? Ela tá ali, ela não tá 100% sem receber a luz, ela recebe um pouco de luz. Então a gente consegue ter aqui um pouco de luz, né? Então, ó, você vê que é um cinza que ele tem uma tonalidade mais clara, né, do que esse lado aqui.
E aí a gente tem agora a parte de cima, né? Eu vou pegar um lápis agora, um 5H, né? Para a gente poder fazer. E aí ela seria uma sombra bem mais clara, pessoal. Por quê? Porque a luz está batendo de uma maneira mais forte aqui, né? Como ela poderia ficar até clarinha também, se a luz tivesse vindo 100% de cima, né? Mas a gente vai colocar aqui um cinza, né? Como se realmente a luz ela batesse na lateral e fizesse realmente uma sombra aqui, ó. Então a gente tem essa graduação aqui, tá certo? Né? A gente tem aqui mais escuro, aqui a gente tem um cinza, né? Que ele é um pouco mais claro, né? Escureci um pouquinho aqui que eu achei ele muito clarinho em relação ao de cima, né? Dá uma cor aqui, ó, né? E a gente tem aqui, ó, essa parte de trás, vou dar uma escurecida mais aqui para poder destacar um pouco mais esse ele fazer ele um pouco mais marcado, né? Entendeu, pessoal? Olha só, então aqui funciona de uma maneira um pouco diferente, né? A luz do cubo. E aí a gente vai fazer agora o movimento da luz batendo no cubo para a gente poder fazer para a gente poder fazer a sombra que a gente vai ter aqui, né? Então assim, a gente tem aqui essa parte aqui de baixo, né? Que a gente recebe essa sombra, né? A gente tem essa parte aqui que seria a parte mais alta do cubo, né? E aí a gente vai ter uma coisa, pessoal, mais ou menos assim, que são essas projeções aqui que a gente tem que fazer, né? Ó, isso, a gente teria essa luz aqui vindo para cá, né? E ela vindo aqui para trás, ó. Então, quando a gente tem um cubo, ele trabalha de maneira diferente, né? Então, a gente teria mais ou menos uma sombra do cubo. Eu acho que ele não seria tão grande, mas ele ficaria mais ou menos aqui, assim, ó. Ficaria mais ou menos isso aqui, tá bom? Que são essas projeções aqui das pontas do cubo. Aí, pessoal, aqui é o mais escuro, viu? Como eu falei, aqui a gente vai vir aqui, ó, a gente vai deixar um espaçozinho aqui, ó, só para fazer um efeito, saber que aqui termina o cubo, ó. E aí a gente pinta, tá bom? Ó, a gente pinta e aí já é uma pintura mais forte. Porque essa sombra aqui, ela já é uma sombra que fica no chão. É a sombra do chão do cubo. E aí a gente já tem uma sombra bem forte. Já é a sombra mais forte, que é aqui, ó. Ó. Então esse aqui é o cubo, né? A sombra do cubo no chão. Olha só como ficou interessante, viu? Isso aqui.
né? Bem escuro. E aí a luz do cubo que tá batendo aqui e tá fazendo ele ficar dessa maneira aqui. Viu, pessoal? Então a gente escurece mesmo aqui, que aqui realmente é bem mais escuro, viu? Ó. Força mesmo o lápis para a gente poder dar esse efeito aqui e fazer uma coisa assim bem legal, viu? Então isso aqui era o que eu queria estar mostrando para vocês, tá? Eu vou desenhar aqui também um cilindro, né? Vou fazer um cilindro aqui um pouco menor, só para a gente não deixar de falar do cilindro, que ele é um elemento que ele tem uma sombra também bem específica, né? Porque o cilindro ele é a junção, né, de um retângulo com um elemento circular, né? Então ele faz uma curva, né? Ele faz uma curva. Então se a luz está vindo daqui, ele vai ter essa parte aqui mais forte, só que depois ela começa a ficar mais fraca até ela ficar branquinha. Então o cilindro ele vai ter esse degradê aqui, pessoal. Ó. Ó. Ele vai ter esse degradê aqui, viu? A parte de trás mais escura. E aí vai clareando, 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 ó. Vamos passar aqui, ó. Então a passagem do cilindro, ela é muito parecida com essa daqui, viu? Ela é muito parecida com isso aqui. E depois a gente vem também com o cilindro. A gente vem com essas marcações aqui, né? Para ver quais são os pontos que a gente marca do cilindro, né? E aí a gente tem aqui, ó, a sombra projetada pelo cilindro, né? Vai ficar assim, vai ter mais ou menos essa marcação aqui, né? Vai ser muito parecido com o cubo, mas não vai ter essas pontas, né? Ele não vai ter as pontas, ele vai terminar de maneira circular. Não tem muito espaço aqui. Ó. Viu? A gente tem mais ou menos essa sombra aqui do cilindro, tá bom? Né? Queria falar um pouco também do cilindro, que ele é importante, né? Porque são a junção de todas as outras formas, pessoal. As sombras elas vão estar dentro desse parâmetro aqui, né? Quadrado, retângulo, cilindro e uma esfera, beleza? Então essa aqui foi uma aula de sombra, né? E aí a gente vai evoluindo,